primeira coisa que nós temos que encarar é o seguinte: Deus. O que é Deus para nós? Né? O que é Deus? Então a gente vê um monte de coisa, fala assim, Deus. A gente sabe o seguinte, que Deus é o Criador do céu e da terra. Essa era você estudava lá no catecismo, era isso, né? Deus é o Criador do céu e da terra. Porque naquela época imaginava que era a terra era o tudo. E o céu era uma coisa assim, que nem o teto disso daqui, para enfeitar a nossa casa. Então o céu, as estrelas e tal, ninguém sabia do que se tratava aquilo lá. Né? Imagine lá para trás. É só a gente imaginar que o Galileu Galilei, que é de 1600, quando ele falou que a Terra era redonda e que a Terra que girava em torno do Sol e não o Sol em torno da Terra, queriam matar ele. Só não mataram ele porque ele foi obrigado a dizer que era tudo mentira. Porque senão matavam ele. Né? Para vocês terem uma ideia, nós estamos falando de 1600. O Brasil já tinha 100 anos naquela época. E o pessoal ainda imaginava que a Terra ficava paradona aqui e que ficava tudo girando em torno, né? Dia, noite, o Sol aparecia, depois ele ia embora, vinha a Lua e as estrelas. Era esse o conceito que existia. Né? Hoje qualquer criancinha do grupo aí já sabe que não é assim. Mas então, quando a gente fala de Deus, nós não podemos pensar naquele velho barbudo que está olhando aqui se o Corinthians faz gol ou não, o jogador que fala, ai, graças a Deus. Né? E não é esse aí, porque esse Deus aí, que as igrejas puseram na gente, esse Deus, a maioria das pessoas que tem um pouco mais de conhecimento e discernimento não aceita, então fala que é ateu. Né? Falar, isso aí não. Que negócio é esse? Quem é esse aí? Porque você vê tanta coisa acontecendo, criança agora nascendo com microcefalia, né? Crianças nascendo com problemas, sempre teve, criança com câncer. Você fala, mas que Deus é esse aí? Se a gente só tiver uma vida, né? E esses indivíduos que nascem nessa condição no meio de uma favela, com pais drogados, crianças sendo abusadas, você fala, mas que Deus é esse aí? Como que a população pode acreditar num Deus vendo tudo que acontece? Se você imaginar que nós só temos uma vida e que tem aqueles que têm sorte de nascer assim ou assado e aqueles que têm azar. Mas como? Que pai é esse aí? Então fala, não, Deus é bondoso, Deus é justo. Mas como que é justo e bondoso? Olha aí o dia a dia para ver se é justo e bondoso. Nessa explicação doutrinária, onde existem dogmas que são verdades que você não pode discutir, você tem que aceitar como verdade e acabou. Entendeu como é que é? Aqui não tem dogma. Então aqui a gente fala em fé raciocinada. Vocês vão ouvir, se vocês tiverem paciência de ouvir até o fim, né, das explanações, vocês é que vão tirar a conclusão depois. Então, se você quer ser isso e aquilo outro, isso não é problema. Você tem que entender como as coisas funcionam para depois chegar à própria conclusão. É assim que tem que ser. Entendeu? Chegar à própria conclusão. Então nós vamos querer trabalhar aqui com vocês com esse Deus, né, que não é esse aí do Corinthians, se marcou, não marcou e tal, mas um Deus que é o Criador de um universo que hoje a gente sabe já. Nós sabemos hoje, hein? Nós saímos daquela situação onde a Terra estava paradona e o resto tudo girando em torno, e partimos para uma coisa que é a nossa galáxia, que tem bilhões de planetas, de sóis, de estrelas, trilhões, e ainda descobrimos que existem bilhões de galáxias.
Então, será que Deus só pôs gente inteligente aqui na Terra? Será que nós somos tão pretensiosos assim, de achar que nós somos a criação perfeita do Criador? Então, esse é o Deus que nós vamos conversar aqui e trabalhar. Esse é a inteligência suprema, criadora do universo. Esse é Deus. Por que inteligência? Porque é uma coisa inteligente. Nós somos aqui a representação de que é uma criação inteligente. Pega o corpo físico, pega tudo que você viu aqui no planeta, no reino mineral, vegetal e animal, e veja se é inteligente ou não. Quem criou isso só pode ser inteligente, porque você acha que algum burro ia conseguir criar uma coisa funcionando tão bem? Será que o acaso ia juntar proteínas? Aqui nós temos vários jovens, aí você pega a tabela periódica lá que vocês estudam na escola. Será que a junção daqueles elementos aleatoriamente ia dar sequência a tudo isso que nós estamos vendo, com tanta perfeição? Então Deus é a inteligência suprema que criou tudo, inclusive nós. Então quando falar Deus é uma energia é matéria. E matéria é a cadeira. Cadeira não tem inteligência, não podia criar nada. Deus não é energia nenhuma. Energia é matéria, matéria é energia. O Einstein já provou isso aí para nós, não é? Energia é massa vezes velocidade da luz ao quadrado. É isso que é energia. Energia elétrica, energia gravitacional. Deus não é energia, porque energia não pensa. Energia é matéria. Deus é uma inteligência. E é aí que nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. Por quê? Porque nós somos, quando diz assim, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, deu essa impressão que é corpo físico, porque você se olha no espelho, a grande maioria, tem medo de espírito. Então não olha no espelho no dia seguinte, porque quando você olhar no espelho, você vai dar de cara com o espírito, que é você mesmo encarnado. Então nós somos criados à imagem e semelhança porque nós somos seres espirituais, que temos um corpo. Essa é outra coisa que a gente não pode errar. Você não pode falar, olha, eu tenho um espírito. Você não tem espírito, você é um espírito. Você é um espírito encarnado. É isso que todos nós aqui somos. E é isso que é difícil. Eu entendo que é difícil de entender isso daí, porque nós recebemos o ensinamento tudo errado. Nós acreditamos que depois da morte a gente ia ter a ressurreição com o corpo físico de novo, como se no paraíso, no céu, precisasse de corpo físico. E o pior é que fizeram isso com Cristo. Cristo ressuscitou, segundo o que nós aprendemos, e subiu aos céus com corpo físico. Mas hoje em dia a gente sabe onde é o céu. O que é céu? Você manda um foguete para Marte lá, então furou o céu. Cadê o céu? E aonde que você consegue ir com o corpo físico acima de 4.000 metros? Porque hoje nós sabemos que nós temos uma atmosfera, e depois da atmosfera não tem mais oxigênio. Como é que você vai respirar? Como é que o corpo físico vai viver? O corpo físico precisa de oxigênio, de glicose, não é isso? Você precisa comer todo dia, precisa respirar. E precisa muito mais respirar do que comer. Comer você fica uns dias sem comer, agora fica uns minutos sem respirar para ver o que acontece. Então, nós temos que mudar o paradigma, nós temos que mudar as concepções. É muito difícil isso no começo. É muito
difícil isso no começo. Por quê? Porque nós somos treinados, nós recebemos a informação completamente diferente do que é a realidade desse ponto. Porque se a gente imaginar que a vida é uma só, então nós não conseguimos explicar como é que Deus pode ser bom e justo se acontece tanta diferença. Você assiste todo dia, não é questão de alguém contou nem nada, você todo dia assiste. Nós estamos assistindo aí mortes por bala perdida, crianças doentes, microcefalia. Você fala, mas o que fez aquele coitadinho que nasceu agora para ter esse problema? Por que ele teve e o outro não tem? Por que Deus é tão tendencioso assim, que para um dá uma coisa, para o outro dá outra? Quem é pai e mãe aqui consegue fazer essa distinção? Para um filho você dá tudo, para o outro você não dá nada? Um você dá comida demais, até ele engorda, fica desse tamanho, o outro você deixa morrer de fome? Não é isso que a gente vê todo dia aí acontecendo? Então cadê Deus? Então, gente, nós vamos conversar. Deus é essa inteligência suprema que criou tudo. E depois nós vamos começar a entender o que nós estamos fazendo aqui. Quem somos nós? Por que nós viemos para cá? Qual é o objetivo? O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós nascemos no Brasil? Por que nós nascemos nessa família? Por que eu me casei com essa pessoa? Por que eu recebi esse e aquele como filho? Aí as coisas vão começar a fazer sentido. Aí vocês vão começar a entender por que é tão importante a gente conhecer isso. Porque isso vai realmente modificar a vida de vocês. Vai modificar a maneira de encarar. Você vai começar a perceber por que você está aqui. Quem é você? O que nós viemos fazer aqui? Por que eu tenho essa família? Por que acontece isso comigo? E é interessante porque eu comecei a entender um monte de problema, porque eu sou um pediatra. A minha especialização é em pediatria e saúde pública. Eu trabalhei no berçário do Santa Rita, aqui em Jundiaí, do São Vicente. Praticamente todos os nascimentos de Jundiaí passavam pela minha mão, junto com mais 2 colegas. E quantos problemas eu vi no berçário, que hoje eu consigo entender por que tinha aqueles problemas no berçário. Por que aquelas crianças nasciam com aqueles problemas? O que estava acontecendo ali? Então, eu faço questão, se tiver meia dúzia aqui interessado em saber como é que as coisas funcionam, eu venho. Por que nós estamos aqui? Quem somos nós? Que nós estamos num processo evolutivo, que nós éramos aqueles trogloditas lá da idade da pedra, que fomos morrendo e renascendo, para poder aprender. Vocês imaginem que fosse uma vida só, e que fosse todo mundo para o céu. O que a gente ia fazer no céu junto com o troglodita? Porque ele é nosso irmão também, nós não podemos descartar os trogloditas. Era a gente lá atrás, né? Mas vamos supor que não. Você fala, o que vai fazer um troglodita lá no céu? E nós, o que nós vamos ficar fazendo lá? Ouvindo harpa, anjo tocar harpa? Para a eternidade, olha, eu prefiro ir para o inferno, então acho que vai ser mais movimentado, porque ficar ouvindo anjo tocar harpa lá na eternidade. Então vocês começam a perceber que aquelas histórias que contavam para a gente nas religiões dogmáticas é a história da carochinha, é o lobo mau e a vovozinha. Então, se você tiver um pouquinho mais de raciocínio, você não aceita aquilo. E é por isso que a grande maioria se diz religioso, mas na verdade, se o Brasil fosse tão religioso assim como as estatísticas demonstram, não acontecia tanto problema como acontece aqui. Não é verdade? O pessoal ia roubar menos, pelo menos, né? Todo mundo religioso.